54321 Acupuntura de Filosofia à Ciência. Dr. Márcio Alexandre Afonso Pilizelli, fisioterapeuta. Introdução. A acupuntura, sem sombras de dúvida, é uma ciência de grande grau de importância, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, sendo considerada especialidade de profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Foi criada há milhares de anos com especial influência chinesa, embora existam relatos de civilizações europeias e indígenas terem utilizado práticas semelhantes no passado com o objetivo de garantir e reestabelecer a saúde do ser humano e atualmente também no campo da veterinária. Por ser uma ciência muito antiga, a acupuntura é uma forma terapêutica que se utiliza de uma linguagem diferenciada da ciência atual, haja visto que pessoas leigas e até cientistas confundem a si mesmas pensando se tratar de linguagens esotéricas ou espiritualistas e coisas afins. Em verdade, até mesmo esses cientistas são leigos quando se trata do assunto ligado à terapêutica da acupuntura e outras terapias chinesas, hindus, gregas, entre outras. Os antigos não dispunham da linguagem científica atual, logo eles possuíam sua própria linguagem. Ou você achou que há 2000 anos atrás a linguagem da ciência seria idêntica à atual? Isso seria impossível, sendo que se tratava do que a arqueologia e a história considera como sendo o mundo antigo. De qualquer forma, podemos dizer que a linguagem antiga dos conjuntos terapêuticos é para nós contemporâneos uma forma filosófica, mas que ainda assim pode ser traduzida como atual e científica, moderna e contemporânea das boas práticas da saúde biológicas. Texto redigido pelo autor Márcio Polizelli. O que é o famoso QI da acupuntura e ciências terapêuticas chinesas? Esqueça os mestres que dizem utilizar poderes místicos através do QI, ou dos desenhos animados que demonstram lutadores poderosos recorrendo a essa energia como algo místico, confundindo a mente da humanidade. O QI de místico não tem nada, e vou falar sobre ele de forma que até uma criança consegue compreender. QI significa simplesmente energia e trata-se da mesma energia que aprendemos de crianças e adolescentes na escola. Trata-se dos alimentos que ingerimos que fornecem o combustível necessário para manter nosso sangue circulando, nosso coração batendo, que permite que nossas pernas se movimentem para andar, correr, pular, puxar, empurrar, erguer objetos, manter a temperatura do corpo, entre outras funções comuns que conhecemos no nosso dia a dia. QI igual a energia, que significa. Este termo deriva do grego ergos, cujo significado original é literalmente trabalho, capacidade de algo de realizar trabalho, ou seja, gerar força num determinado corpo, substância ou sistema físico. Exemplo: você ainda tem energia para correr depois de tantas horas de trabalho.
Ao agachamos e levantamos uma caixa do chão, estamos transformando energia. Essa energia, que foi transferida para a caixa em forma de energia potencial gravitacional, foi exercida por uma força externa, gerada a partir da contração de um grande número de fibras musculares. Essa contração ocorre quando a passagem de corrente elétrica, que é originada em células especializadas. Essas células, por sua vez, só conseguem produzir corrente quando obtêm energia das ligações químicas presentes nos alimentos, que, quando rompidas, liberam calorias. Tudo isso é o corpo trabalhando com o QI, que significa energia e nada além disso. Energia cinética, tipo de energia relacionada com o movimento dos corpos, poderia se chamar QI cinético, que a palavra seria outra, ainda assim o significado idêntico. Ou ainda é o QI associado ao movimento. Tudo que se move e tem massa apresenta energia QI cinética. Essa energia QI é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade em que os corpos se movem. Energia térmica é uma forma de energia que está relacionada com as altas temperaturas e o calor. Nosso corpo permanece com energia ou QI cinético através de processos orgânicos vindo de nossa alimentação e outras fontes de aquecimento. Exemplo: estou com frio, vou me cobrir com o cobertor, tomar um chá bem quente de gengibre para aquecer meu corpo. Dentro de casa está muito gelado, vou no quintal tomar um pouco de sol para me aquecer. Notem, o sol fornece energia QI térmica e energia QI luminosa, ao passo que o vagalume, inseto que brilha no escuro, entre outros animais bioluminescentes, fornecem energia QI luminosa por processos ligados à junção de aminoácidos em seus processos orgânicos, mas que não necessariamente seriam responsáveis por aquecimento QI térmico. Como o nosso corpo obtém QI, energia, tradução da linguagem científica antiga para moderna. Agora vou esclarecer de forma fácil e simplista como obtemos o QI ou energia para nossos corpos utilizando do livro Acupuntura Tradicional a Arte de Inserir de Isao Yamamura, livro este de 919 páginas e considerado obrigatório para quem faz pós-graduação em acupuntura. No caso dos fisioterapeutas é necessário 1.350 horas de curso para se tornar um especialista na ciência da acupuntura. Energia terrestre telúrica, responsável pela formação da energia dos alimentos e de todas as energias do corpo, pensamento antigo. Em nossa compreensão moderna é muito simples, os vegetais terrestres adquirem seus nutrientes através dos sais minerais do solo, de matéria orgânica em decomposição. Os vegetais aquáticos fazem o mesmo, mas retiram isso do ambiente citado. A água, a matéria decomposta no solo, os minérios fornecem energia ao QI para que os mesmos se desenvolvam, o sol fornece condições para a fotossíntese e uma simples semente,
cresce. Crescimento exige energia, movimento e formação celular, etc. Ou seja, o reino vegetal recebe energia, possui energia, precisa crescer, reproduzir ou replicar, e todo esse movimento é QI dos nutrientes, é QI térmico e luminoso enviado pelo Sol, algo fácil de perceber por um simples raciocínio. Energia nutritiva Yong QI proveniente da essência dos alimentos e responsável pela nutrição energética das estruturas do corpo. Circula nos canais de energia. Em linguagem moderna estamos falando do metabolismo. Muito bem. Humanos e animais consomem a energia ou QI nutritivo fornecido pelas plantas para alimentar nossos corpos com QI para manter nossas funções vitais. A maioria de nós come carne com nutrientes que nada mais são que a ingestão de calorias vindas da carne que nos fornece QI, que é a mesma coisa que dizer energia mecânica, térmica, etc., resultando em nossa capacidade de desenvolver força e vigor para as atividades de vida diária. Metabolismo. Fenômeno está relacionado com 3 funções que são vitais e que ocorrem no corpo humano: nutrição, inclusão de elementos essenciais no organismo, respiração, oxidação desses elementos essenciais para a produção de energia química, e síntese de moléculas estruturais, utilizando a energia produzida. A quantidade de calorias consumidas em 24 horas por um indivíduo que se encontra em repouso absoluto e em jejum, de pelo menos 12 horas, sem haver dano nos órgãos internos do seu corpo, sendo medido através do oxigênio consumido ou do dióxido de carbono libertado em um determinado intervalo de tempo. Se um indivíduo tem energia ou QI para manter suas funções, ele vive. Se o indivíduo não respira, não hidrata, não come alimentos adequadamente, este adoece e, sem os cuidados necessários, morrem. Para ficar super fácil a explicação, imagine como exemplo um automóvel. O VEI acento agudo culo precisa de combustível, em que figurativamente falando é o alimento do carro feito de petróleo que é extraído do solo como os sais minerais que nos alimenta e fornece energia, ou QI, semelhante ao etanol que é extraído comumente da cana-de-açúcar, que nada mais é que uma planta. O combustível é o Yang QI desse veículo, responsável por gerar energia ou QI a partir da queima do combustível que gera calor, energia QI térmica. Repare, nosso corpo recebe calorias para o propósito de termos calor, QI energia térmica em nossos corpos. Ao explodir o combustível dentro do pistão, ele se movimenta fazendo girar o virabrequim que leva energia QI mecânica para o sistema de transmissão para haver movimento nos eixos da roda, e então o carro se movimenta. Ocorre no movimento QI energia cinética, que é a capacidade de um corpo produzir trabalho. Uma pessoa correndo em uma maratona, assim como o carro em movimento, está realizando trabalho. O carro, ao frear, gera QI energia térmica com o atrito dos freios.
Lembrando que em UM o combustível é misturado com oxigênio, semelhante aos seres humanos e animais que precisam de nutrientes e oxigênio para metabolizar, gerar QI e energia para nossas atividades de vida diária. Simples assim é saber que o QI existe, é apenas uma linguagem diferente e que não tem nada de misticismo envolvido. Canais de energia. Estes canais não formam em nosso corpo linha em forma de raio laser como imagina algumas pessoas que criticam a acupuntura. Esses canais equivalem ao traçado de um mapa que liga uma cidade a outra, por exemplo. No caso da acupuntura, servem para facilitar a forma como os pontos de acupuntura são encontrados para a punção da agulha. Servem para facilitar visualização de um ponto em relação ao outro, muito embora pessoas relatem sentir uma espécie de choque ao ser inserido a agulha, essa sensação irradia para regiões do corpo que estão distantes ao ponto utilizado devido à bomba de sódio e potássio existente nas células. Isso ajudou os chineses antigos a criarem a ideia de fazer esses traços no mapa de acupuntura após anos de observações. O que a bioquímica do nosso corpo precisa é que haja uma baixa concentração de íons de sódio dentro da célula e de uma elevada concentração de íons potássio dentro dela, para que essas concentrações sejam mantidas. A bomba de sódio bombeia sódio para fora da célula e potássio para dentro dela. Este transporte é realizado contra os gradientes de concentração destes dois íons, o que ocorre graças à energia liberada com a clivagem de ATP, transporte ativo. A saída de íons sódio da célula é simultâneo à entrada de íons potássio. A bomba de sódio e potássio está intimamente ligada à transmissão de impulsos nervosos e contração muscular. Assim, inserir a agulha nessas regiões em que foram descobertos os pontos de acupuntura com o decorrer do tempo, o transporte de sódio e potássio de dentro para fora das células gera um potencial de ação que equivale à sensação de choque elétrico e radiação de sensações de uma região de uma parte do corpo para outra. Exemplo do antebraço para o cotovelo. A ação da acupuntura é desencadeada por estímulos nervosos periféricos sobre fibras mielinizadas. Há muito tempo a ciência já esclareceu que ponto de acupuntura é uma região da pele em que é grande a concentração de terminações nervosas sensoriais. Essa região está em relação íntima com nervos, vasos sanguíneos, tendões, periósteos e cápsulas articulares. W.U. 1990. Dizer o contrário é negar as próprias descobertas da ciência. A acupuntura pode colaborar com avanços na medicina de forma geral, e da neurofisiopatologia em especial. De qualquer forma, o bem-estar humano e animal são beneficiados. Aos olhos de um leigo pode soar estranho, mas em nosso organismo também circula uma espécie de corrente elétrica. Segure um voltímetro e verá que seu corpo possui eletricidade.
Um voltímetro é um dispositivo usado para medir o potencial de tensão entre dois pontos em um circuito elétrico, utilizado por engenheiro eletricistas, por exemplo. Mais explicações serão dadas em breve, aguarde.